Kawara Show. Muito boas-vindas ao Subara Show. Essa semana vamos falar de Natsume Yujinchou. Como é que pronuncia, Sr. Sage? Yujinchou. Eu sou o Jin, eu vou ser o seu host dessa vez. E do meu lado aqui nós temos o Sage. Cara, no Natsume, cara, esse é um anime que eu não imaginava a gente gravar um podcast, mas gostaria muito de gravar. Tem que aproveitar, né, que tá no hype aí, tá lançando temporada nova. E não é toda hora que sai, apesar de ter bastante temporada, né? São 7 temporadas, né? Agora é a 7ª. Essa é a 7ª e um filme. Acho que 2 filmes. 2 filmes e um OVA. Eu lembro que tem um OVA. Isso, exatamente. Mas tem que lembrar que a 6ª temporada saiu lá em 2017, 7 anos atrás. Cara, faz bastante tempo. Parece até Suzumiya Haruhi, que os caras resolveram esperar até 2009 pra lançar o temporada. Eu não esperava ter uma nova temporada de Natsume. Assim, mas já que vem, é ótimo pra mim. E do que se trata Natsume, Sage? Natsume, a gente fala de... tem o protagonista, o Natsume Takashi. Né? Que ele é um garoto que ele vê yokais. Ayakashi, fantasmas, espíritos, coisas sobrenaturais, né? Ele tem esse poder desde criança. E como ele tem essa habilidade que os outros não têm, ele era hostilizado quando criança, sabe? Bullying, porque ele acharam uma criança estranha. Mas não é bullying de colégio, é bullying da própria família. Assim, todo mundo achava ele estranho. Como assim? Ele tá vendo coisas, fica meio assustador, etc. Então ele é rejeitado. Ele vai indo de família em família, dos familiares, e ninguém aceita ele, até que ele vai morar nos parentes distantes lá no campo. Exatamente de onde vem a casa onde morava a avó dele, a Reiko. E da onde vem as habilidades sobrenaturais dele, porque a avó também tem essa habilidade de ver yokais e tudo mais. E chegando lá, ele descobre que lá no sótão da casa ali onde ele tá, ele achou um livro que pertencia à avó. E a avó, o que ela fazia? Ela via yokais, combatia esses yokais, ganhava deles no soco e tudo mais, e os obrigava a assinar o nome deles num livro, que é o Yujinchou, o livro dos amigos. E lá fica preso os nomes dos yokais, e os yokais, quando perceberam que esse livro está de volta, está com o Natsume, e o Natsume ele tem uma aura parecida com a Reiko. Esses yokais pensam que é a Reiko que está de volta, mas na verdade ela já morreu, morreu jovem. E aí eles ficam importunando o Natsume para que ele liberte o nome, né, deles. E o Natsume liberta o nome deles. Mas a gente vai descobrindo a cada episódio o que é a história de cada yokai, a geração dele, a história por trás e tudo mais acontecendo. Cara, são histórias muito boas. Histórias muito boas. Mas o principal disso tudo é que é o seguinte: qual que é a importância de você ter esse nome, desse livro e tudo mais? Porque existe, isso inclusive é retratado em parte em Holic. Também. Que quando você tem o nome real de alguém, você meio que tem poder sobre essa pessoa. Uhum. No caso do anime do Natsume, se você tem o nome de um yokai, esse yokai meio que tem que te obedecer. Eu acho que é meio pesado, mas dá pra falar que o yokai vira seu escravo se você quiser. Uhum. Você pode podá-lo e tudo mais. Então, imagina o seguinte: tem um livro que tem o nome de centenas, quiçá milhares de yokais, que está sendo monopolizado por uma única pessoa. Então, ao mesmo tempo que você vai ter os yokais que estão indo lá e pedindo de volta o nome deles, porque eles querem ver a vida deles e tudo mais, e o Natsume não tem nenhum problema em devolver os nomes, muito pelo contrário. Ele não quer essa responsabilidade toda, ele quer ter uma vida pacata e comum, né? Você vai ter personagens que na verdade querem o livro pra ele mesmo. Isso. Tem que lembrar que esses yokais também, eles não são simplesmente criaturas que existem. Algumas são manifestações de algum acontecimento que acabam gerando uma manifestação física ou espiritual, etc. também. E o nome acabou sendo preso lá dentro, etc. É que a gente fala de yokai, né? Yokai é muito guarda-chuva, ele pega muita coisa. Muito geral, na verdade, mas é uma coisa bastante comum na cultura japonesa. E aí a gente ouve falar bastante de yokais por causa da animes, principalmente. E a gente ouve falar, muitos animes têm yokais. Inuyasha, por exemplo, e vários outros. Na verdade, existem até, curiosidades, existem até yokais modernos, sabia disso aí?
Tem yokai moderno. Ah, tipo a vovó Turbo do Dandadan. Tipo a vovó Turbo do Dandadan. Eu vi que é um yokai, de fato. É um yokai moderno. E popular. Tem, são poucos, obviamente, mas existem yokais modernos, então, tipo, dá pra colocar, eu diria que yokais hoje em dia, tipo aquela lenda urbana, sabe? Tipo, uma lenda urbana de uma coisa sobrenatural, se tiver capilaridade suficiente na sociedade, dá pra falar que virou um yokai. Sim. Yokai, no fim, acaba sendo uma criatura, uma manifestação, tudo mais. Aí você aborda de tudo, né? Monstros, manifestações espirituais e outras coisas antigas e agora as modernas também, né? Lendas urbanas que vão manifestando. Tipo, tanto que você tem o termo guarda-chuva yokai e você tem outros termos embaixo, tipo Ayakashi. Ayakashi, por exemplo, eu só sei esse. Eu também, assim, às vezes eu tava tentando estudar pra ver a diferença de Ayakashi e yokai, que eles falam... Ayakashi é exclusivamente do mar. Ah, tá, entendi. Eu acho, posso estar falando besteira também. Quer dizer, eu não sei, é porque eu vi aqui uma subcultura, uma coisa subgeral do yokai, mas às vezes eles falam que é tudo a mesma coisa também, não sei, cara. Aí fica eu acho que acho que também deve ter muito a ver com o contexto. Eu acho que daria pra você colocar vai a caixa num contexto que não é com yokai de mar e passarinho, entendeu? Sim. Bom, o fato, enfim, assim, que eles usam muito o termo yokais ali. Então, assim, parecem bastante criaturas que vão aparecendo ali, né? E a gente vê alguns que a gente já conhece de outros lugares, tipo Tengu, os Kappas e outros... tipo de manifestações sobrenaturais. Mas eles são bem softs, tá? Em comparação a... Dá pra você ter uma noção, mas eles são bem suavizados. Porque é um anime tranquilo. Sim. Natsume, eu falo que ele é livre pra todas as idades. Tranquilamente. Sim. Não tem mortes. Mortes, assim, não tem nada gráfico. Gore, nada disso. Se tiver morte, já teve alguma coisa no passado, né? Algumas coisas no passado, sei lá, coisas naturais que vão acontecendo, o ciclo natural da vida, isso daí, né? Mas o Natsume, ele, na verdade, a gente fala de vida, ele fala da importância da vida, do ponto de vista de um yokai. Ou o humano olhando o yokai como que ele entende a vida, né? Então, eu acho que Natsume se trata mais sobre um anime sobre autodescoberta. Isso. Não, tem muita coisa, assim, a autodescoberta, assim, mas a gente entende o ponto de vista da vida, o humano vendo o yokai, ou o yokai vendo a vida de um ser humano. Já que o yokai, ele tem um modo de vida diferente, tempo de vida dele diferente, como é que ele entende como que é a sociedade do ser humano, de forma estranha, ele acha estranho as coisas que acontecem, mas acontecem. E aí ele fica pedindo que o nome dele seja livre, mas ele não entende o bom comportamento. Fala assim, calma, não é assim, né? Nesse ritmo, vamos fazer desse jeito. Tanto que a maioria deles acha, quando vê o Natsume pela primeira vez, acha que é a Reiko. E fica atravessando, fica incomodando ele toda hora. Assim, não, mas a Reiko já morreu. Como já morreu? É você a Reiko? Não, ela morreu. Ah, ela morreu. Que droga. E agora? Como eu vou pegar meu nome de volta? Então. Mas assim, Natsume, eu gosto de entender desse jeito, é um anime que é muito episódico, na verdade. Não são feitos grandes arcos. Se tiver tem uma história no fundo e tal, que claramente tem uma história grande, mas não é o foco. Tem uma linha, não sei se tem uma linha principal presa, né? Por exemplo, você pode ver as temporadas de forma desconexas, na minha opinião. A grande maioria. A não ser que tem um personagem novo que vai aparecer. Não, até dá, mas por exemplo, ao longo das temporadas, é trazido um personagem que é um artista, que ele usa esse pretexto de disfarce, que na verdade ele é um exorcista. Isso. E ele tem o yokai que vive debaixo da pele dele, que é uma lagartixa. Sim. Que fica andando e tal. É uma tatuagem que anda, basicamente. É bem divertido. Não, tudo bem. Mas assim, ali claramente tem uma história que tem começo, meio e fim que tá rolando. Tanto que o cara lá, o artista, ele percebe que o Natsume tem alguma coisa. O Natsume não fala que tem o livro dos amigos pra ele, mas ele saca que o Natsume tem alguma coisa especial ali. Não, tudo bem. Mas assim, a partir do momento que ele aparece, tem vários episódios soltos que, por exemplo, ele não aparece, a gente pode não saber em que temporada aconteceu esse episódio. Sim. Por isso que eu falo assim, ele é um episódio, é um anime muito episódico. Acontece coisas ali soltos naquele episódio, com começo e fim. Tem um arco pequeno. Por exemplo, são agora 7 temporadas, às vezes a gente nem percebe que... Porque tem uma temporada tão grande, porque a gente consegue resumir ela em poucas palavras, eu acho, né?
Sim. Assim, eu não consigo lembrar em que momento importante aconteceu em cada temporada. Pra mim são muitas coisas, eu lembro mais das coisas episódicas, assim, que é legal pra se ver pra você aquele momento, porque ele vai te dar uma lição de vida naquele momento, né? Um autoconhecimento, né, da sua vida. A melhor coisa que eu falo pra Natsume é: você tá estressado, você tá irritado, você tá cansado, assiste esse anime, porque ele é relaxante. Ele é bem relaxante. Ele é relaxante principalmente porque ele acontece num ambiente de campo, bucólico, naquele ritmo de você entender que tem um episódio que acontece naquele começo, meio e fim, com mensagem de autoconhecimento, E assim, de vida e tudo mais. E não é que ele é monótono, porque... Não é monótono, né? Porque até quando... Até durante as aventuras do Natsume, vamos botar assim... Uhum. Acontece dele ser perseguido por um yokai que, sei lá, quer pegar a alma dele, ou só quer o nome de volta. Então tem um pouquinho de tensão, mas não é nada muito agoniante. Ah, sim. E eu gosto desse anime porque eu gosto do dublador lá, do protagonista, cara, o Kamiya Hiroshi. Kamiya Hiroshi. Cara, eu adoro ver ele lá gritando as coisas dele lá. Cara, é muito bom. Fora o Natsume, que é o grande protagonista, né? Eu diria que o segundo grande protagonista é o personagem que ele é apelidado dentro da série de Nyanko Sensei. Nyanko Sensei. Nyanko Sensei é um yokai em formato de um gato gordo que é mais descansado que trabalhar. Sabe aquelas estatuazinhas de gato da sorte que você coloca virado pra cá, pra porta? Claro. Ele é aquilo. Ele é a definição daquilo. Só que o lance todo é que o nome do Nyanko Sensei é Madara. Tá? Típico. Típico. E o lance todo é que ele é um cara que, na real, ele não tá interessado em... Ele não tem o nome no livro dos amigos. Na real, ele quer esse livro dos amigos pra ele. Ele começa no primeiro episódio, ele tá lacrado, deslacram ele, e ele chega no acordo do Natsume, depois de algumas ameaças, que beleza, o Natsume pode ficar com o livro, só que como a vida de um humano é bem curta, assim que ele morrer, ele vai pegar o livro pra ele. Isso, exatamente. Detalhe, ele não vai matar o Natsume. Na verdade, ele vai proteger o Natsume. Sim. Já que tá com essa promessa em cima aí. Além disso, a gente tem alguns outros personagens que eu acho que vale a pena colocar, que é o Tanuma. Tanuma, assim. Você sabe quem é? É o colega dele. É o colega que também tem um pouquinho de poder sobrenatural. Mas é bem fraco. Não, tudo bem. Que assim, é interessante, porque o Natsume, ele realmente nunca teve amigos, né, na cidade. Por isso que ele ia de casa em casa. Aí no campo, ele encontra algumas pessoas que acreditam nele, né? Alguns com habilidades bem fraquinhas. E até os que não acreditam. Mas os que não têm poderes realmente ainda gostam dele, né? Alguns não sabem realmente que ele não tem poder, na verdade, né? Porque não sabe, né? Mas ele gosta da vida dele lá, do dia a dia. Então é bom, cara, porque ele é um anime, como falo, autoconhecimento, né? Importância da vida. E você acaba vendo que o cara vai ganhando amigos nessa jornada. O importante é ter pessoas que acreditam em você, mesmo que você não consiga ver as coisas. Você tem que... Deixa eu topa com larga, né? Não acredito em você. Deixa que eu acredito em você. É que assim, a importância da vida pra mim é você ter amigos, sabe? Isso também ajuda bastante. Agora que a gente já falou um pouquinho dos personagens, a gente nem de perto entrou em todos os personagens. Eu não vou lembrar de todos. Não vou. Acho que os mais que eu lembro ainda mais é o Nitori, que é esse artista, né? O yokai, que tem a lagartixa, ele é importante. E o Matoba. O Matoba é o cara lá do clã inimigo lá que quer o Natsume pra ele, um exorcista e tudo mais, né? Não, mas é assim, isso só nos humanos. Se a gente for entrar nos yokais, os yokais recorrentes. Tem alguns ali que são uma piada, assim, que fazem a parte cômica, né? E tem as partes mais fortes. E tem os yokais que são protetores também. Tem até alguns yokais que vêm, você não é a Reiko. Ele fala, você quer o seu nome de... Não, pode ficar com o nome. Eles deixam ficar. A questão é como que ele... na verdade, é como a gente interpreta, na verdade, né? A importância desse livro. Sim. Mas o yokai, eu acho que ele aprendeu uma lição maior do que o só querer deixar o nome solto dele lá. Cada episódio é uma lição, na minha opinião. Mas tirando isso, porque é muito personagem mesmo,
Você tem algum episódio ou alguma história que você gosta mais? Que você parece, eu gosto muito dessa história por algum motivo. Cara, assim, não vou lembrar de cabeça, mas assim, eu gostava de alguns yokais que você via que a motivação dele era bem triste, né? Ou é muito superficial. Lembra, por exemplo, que esse Nitori, esse artista, ele tem uma guardiã? Sim. Que é a Hiragi. E assim, a visão dela era muito diferente, né? E com o Nitori, com o Natsume, a gente conhece o background dela. E aí ela fica um pouco mais leve, mais humana na questão de atuar o Natsume. E até protege ele. Então eu gostava de alguns episódios que ela aparece e a gente entende o background dela. Mas história específica assim, agora nada. Agora eu não vou lembrar, porque assim, eu assistia pra relaxar, cara. O Natsume. Eu pessoalmente, eu tenho um episódio que eu gosto muito, que chega o yokai, ele devolve o nome pro yokai logo no comecinho do episódio, certo? E aí o yokai, ele fica muito feliz com isso e resolve ajudar o Natsume. E aí ele ajuda o Natsume fazendo o Natsume voltar a ser criança. Porque é assim, na cabeça dele, do ponto de vista dele, como humanos vivem poucos, ele ia ter mais anos de vida. Certo. Só que o problema é que, assim, ele literalmente fez o Natsume voltar no tempo. Né? Não é que ele ficou com um corpo de criança. Ele voltou a ser criança com as memórias de criança. E aí o episódio todo é focado nos amigos Natsume procurando esse cara, esse yokai, pra explicar que tudo bem, o Natsume fica muito grato, mas o que ele prefere é que você não interfira. Certo. Entendeu? Esse eu não vou lembrar em que temporada aconteceu agora, mas eu acho que eu lembro desse episódio. Tem muita... É que eu tenho a memória meio fragmentada. Mas, por exemplo, eu lembro de um outro episódio que o Natsume foi pra cidade vizinha. Certo, isso eu lembro. E no trem da cidade vizinha tinha um yokai que tava esperando a Reiko voltar há, 50 anos no trem. Ficou 50 anos parado ali na estação e a Reiko nunca voltou. Sim, porque ela morreu, né? Mesmo... ainda assim. Mesmo né? antes. É que assim, o tempo de vida, a noção de tempo para um yokai é bem diferente, sabe? 50 anos às vezes pode parecer um pouco pro yokai, né? E aí o lance era esse, era sobre isso o episódio. Você conhecendo esse yokai, o Natsume devolvendo. Assim, eu confesso que eu queria rever o Natsume, mas tá difícil de achar o local oficial onde tem Natsume. Não tá, a temporada nova tá na Crunchyroll, não tá? A nova tá, a sétima As outras temporada. E eu não achei. Eu acho que tá... Não sei, alguma temporada tá solta aí também no Crunchyroll, algum outro streaming, mas realmente, quando eu assistia as primeiras temporadas, ainda nem tinha, acho que, os streamings aqui de forma grande também, né? Eu nem assinava os streamings. Aí eu assistia naqueles sites aleatórios e tudo mais, né? Sim. Talvez a gente ainda ache, né? Já que caiu bastante site, né? Então deve ter algum ainda que tem algum lugar. Eu tenho salvo até que temporada no meu HD externo. Eita! Caramba! Isso foi antes de Crunchyroll pensar em existir, gente. Calma lá. Assim, o primeiro anime é de 2008. Assim, eu não assisti na primeira temporada também, quando saiu, né? Eu assisti bem depois. Quando eu assisti umas 3 ou 4 temporadas. Eu acho que já tava na 5ª temporada também, quando eu comecei a assistir Natsume. É porque 2003 que saiu a primeira temporada? Não, 2008, o anime. O anime foi 2008, a primeira temporada? Acho que o mangá é de 2003. Começou em 2003 o mangá. Apesar que eu fiquei surpreso que o mangá é shoujo. Mas faz sentido, faz bastante sentido ser shoujo, você não acha? Eu pensei que fosse um pouco mais adulto, né? Tipo um seinen ou um josei. Não, acho que não. Porque não tem lá grandes... Se parar pra pensar, né? Eles é bem... Água com açúcar, vamos botar assim? Pode ser. Assim, de uma revista que eu não conhecia. Se bem que assim, isso é uma coisa que é comum, né? Normalmente, tipo, por exemplo, shonen e shoujo, quando é muito velho, tipo 2003, tipo One Piece, essas coisas... Eles pegam um tom um pouco mais adulto, conforme o tempo vai passando. Nada que extrapole, porque ainda a demografia não permite. Mas, pra quem tá ouvindo e não viu Natsume e viu One Piece, pega, tipo, o One Piece, tipo, na primeira parte, lá no West Blue, todo o rolê, toda a maturidade, como encarar as coisas, e agora, nas temporadas mais atuais. Entendeu? A mesma coisa que aconteceu com o Natsume. Apesar que realmente mangá desde 2003, publicando todo mês. Nossa, é bem velho mesmo. Mensal? Mensal. São 50 páginas por... Tem uns 31 volumes. 31 volumes? 31 volumes é 4... Mensal, né? Então... O mensal é 4 capítulos por
por mangá. Por aí, eu acho. Considerações finais? Assim, eu acho que as pessoas têm que assistir Natsume. A questão, novamente, que eu falei. Assiste, ele é livre pra todo mundo. E assiste se você tá cansado, estressado, irritado, já que ele é extremamente relaxante. E é curioso que tem que aproveitar agora que tem a 7ª temporada, né? Sim. Eu acho que você pode até assistir a 7ª temporada. Começar pela 7ª, de boa, cara, na boa. Não, eu acho que tem que ver o primeiro episódio. Tá bom, assiste o primeiro episódio da primeira temporada. E depois dá pra pular. Para você entender o contexto. O que eu posso dizer assim, você pode assistir temporadas aleatórias. Pode ter um personagem novo que apareceu ali naquela temporada, ou que foi apresentado antes, mas você vai entender o contexto. Basicamente, é um Natsume, que ele tem poderes, ele tem um livro, e os yokais vão lá importunar ele. Você só precisa aceitar ele algumas coisinhas, tipo, você não vê o episódio que o Natsume conhece o exorcista lá com a lagartixa, você aceita que o Natsume conheceu em algum momento. Em algum momento, assim. Só isso. Assim, eu acho que você vai ter dificuldade pra achar os episódios, as temporadas aleatórias, né, as antigas, na verdade, de forma oficial. Sim. Vai ter que achar. Até de forma não oficial, acho que tá difícil, viu? Pode ser também, porque ele desde 2008 um monte de coisa tá caindo ali, então assim Mas como eu já disse, são coisas episódicas, então você pode assistir naquele episódio, começo, meio e fim, e pronto, que no próximo episódio vai ser outra coisa, de começo, meio e fim. Segue o mesmo ritmo pra aquele mesmo momento. Eu acho até curioso porque chegamos numa 7ª temporada, assim, de uma coisa que eu acho que é praticamente tudo o mesmo ritmo, o mesmo começo, mas acho que o pessoal gosta muito de Natsume. Eu não sei como é o índice de popularidade lá, mas... Deve ser alto. Pô. Deve ser alto, cara, porque chegou... Se não é alto, é no mínimo bem estável, pra não ser cancelado. Como é que ele durou... Tá chegando na 7ª temporada, cara. Eu acho muito interessante. Deve ser realmente muito querido lá no Japão, esse anime. Cara, de 2003 pra agora são 21 anos de... 21 anos? É 21 anos de publicação? Assim, do mangá, sim, não, mas do anime. Assim, esse tipo de anime, eu acho que em 2 temporadas, talvez já pronto, né? Lembrando que a última temporada anterior, a 6ª, foi lá em 2017, 7 anos então, atrás. Mas que tá, sabe o que pode ser também? Porque, por exemplo, como é um anime que se trata muito sobre yokais, pode até ter incentivo do governo. Pode até ser, né? Entendeu? Porque, por exemplo, você lembra aquele anime de Hakugo? Hakugo Show... Conheço. Então, ele foi todo financiado pela instituição de Hakugo japonesa. Porque ele realmente ajudou a dar uma boa popularidade no Hakugo. Sim, pode ser também. Tinha pequenas outras obras que mencionavam Hakugo, mas não era sério. Era mais cômico, um ou outro, ou menção bem rasa. Aquele de Hakugo realmente é só... Eu entendi bem como funciona o Hakugo. E pra mim tem uma história boa também. E é muito local, eu acho. Então, pode ser alguma coisa assim também, às vezes é isso. Porque o mangá ele tá sendo publicado, ok, ele tem popularidade, mas até aí, vamos lá, Detetive Conan também tá sendo publicado. Mas Detetive Conan ele tá numa revista que é grande ainda, assim, né? Mas mesmo assim. E já é muito incultural o Detetive Conan. Não sei se Natsume é uma coisa tão cultural. Mas pode ser, não sei. Pode estar virando, porque se você pensar bem, é a mesma pegada. Histórias fechadinhas, um protagonista, só que a diferença é que um é de detetive, você vai ver um mistério, e o outro você vai ver o Natsume lidando com yokais. Pode estar. Não tô falando, né? Nem de perto o Natsume deve ser tão grande quanto o Detetive Conan lá no Japão. Não entendo errado. Não é. Eu só tô falando que pode estar. Tá virando isso aí. Tudo bem. Assim, eu ainda. Um dia eu vou tentar descobrir por que criou a 7ª temporada, assim, do nada. Do nada, depois de 7 anos. Às vezes fizeram pra terminar. Será? Espero. No final o Natsume morre, tá ligado? Por isso que ele vê yokais e tudo mais, né? Tudo mais. Ele acorda na cama, sonho. Era tudo um sonho. Lá do Ash. Então é isso, gente. Esse foi o Cast Natsume. Obrigado. Não se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais. @Subarashow. A gente tá no Twitter? Então, tamo no Twitter, tamo no TikTok, no Instagram. Temos o nosso Discord, temos o nosso site, www.subarashow.com.br, e lá você vai ter também o link pra tudo, inclusive pro Discord. É isso, galera. Falou.